Olá, muito boa tarde. É natural dos Açores, veio para Lisboa para se licenciar em desporto e depois optou pela vida religiosa. Um percurso vocacional da irmã Rita Ornelas, convidada do programa Eclésia, que vamos conhecer nos próximos minutos. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estar connosco para partilhar o que foi um percurso vocacional que tem esta característica de passar por uma licenciatura em desporto, não é? E depois então optar pela vida consagrada. Mas se tivéssemos de recuar aos seus tempos açorianos, de que forma é que se começou a conjugar esta vinda para Lisboa? Então, boa tarde, eu sou da Ilha Terceira, vivi lá até aos 18 anos e desde pequenina que queria ser professora de Educação Física. Durante muitos anos fui nadadora na natação e desde pequenina queria muito, que o meu sonho era isso mesmo, era estar na Terceira para depois, aos 18 anos, ir para a faculdade e tirar desporto. E assim foi. Ao mesmo tempo cresci numa família católica, frequentei a catequese, andei num grupo de jovens na igreja lá nos Açores, mas depois também todo esse meu percurso aconteceu depois já em Lisboa, ao mesmo tempo em que estava a tirar o curso de Ciências do Desporto. Veio para a Faculdade de Motricidade Humana, não é? Um contacto com uma realidade nova que não os fez desligar dessa vontade inicial do curso de desporto. Só mais tarde é que se começou, a questão vocacional se colocou? Sim, só muito mais tarde. Ou seja, eu vim aos 18 anos para Lisboa, para a faculdade, tirei o curso de desporto e acho que o desporto também me ajudou muito a uma busca da minha própria vocação. Porque no desporto nós nunca estamos satisfeitos, não é? Porque nós quando ganhamos uma prova, e eu quando estava na natação, já estava a pensar na prova seguinte, em fazer um resultado melhor. Quando jogamos num jogo em equipa e vencemos, já estamos a pensar no próximo jogo para vencer. E há uma sede constante na vida de um desportista, e que eu também a vivia, e que na vida de uma vocação, concretamente numa vocação em que deixamos que Deus tenha o primeiro lugar, há esta sede da procura do que é que Deus quer para mim. E, portanto, também aí há uma sede de mais, de procura, de busca. Mas é mais de superação pessoal ou de descoberta de uma meta mais distante? Exato, porque eu acho que no desporto não há, esta meta é sempre no infinito, não é? Porque nós, à medida que vamos conquistando um título, já estamos a pensar no próximo e, portanto, é uma meta que vai sempre para além. E o mesmo acontece com Deus, porque a procura da vocação e a vocação é sempre uma descoberta que nos aponta para o infinito, para o mistério, que nunca é totalmente revelado e que à medida que nos vamos aproximando, percebemos a imensidade que está ainda para lá. Eu gostava do desporto e continuo a gostar do desporto? Sim, gosto muito de desportos individuais, de desportos coletivos. Como disse, pratiquei durante muitos anos natação, mas também nos desportos coletivos, andei no handball, no ténis, a pares, no futebol, no basquete, passei por vários e acho que esta dimensão de espírito de equipa, do fair play, do trabalho em rede, de solidariedade, há muitos aspectos que no desporto que são valores cristãos e que também aí os vivemos. E concluiu a licenciatura, portanto, em desporto, não é? Depois ainda trabalhou, teve algum período de trabalho profissional nessa área? Sim, acabei o curso de Ciências do Desporto, depois comecei a trabalhar num ginásio que também era só no ramo feminino, era só mulheres no ginásio, e na altura em que trabalhava no ginásio foi na altura em que a questão vocacional foi muito forte, e que então que também ia percebendo que as duas coisas, foi aí que fui percebendo que as duas coisas não davam para conjugar de uma forma unitária entre uma vida de desporto e uma vida religiosa. Percebeu que tinha que sair do ginásio e ir para o convento, será? Sim, claramente. Claramente, porque percebi que no ginásio a minha forma de estar levava aí Deus, e que bom que era, e assumi desde o início com aquelas pessoas com quem via diariamente e que ajudavas a treinar e a superar as tuas metas pessoais, mas também aí poder falar de Deus e poder perceber que o nosso horizonte também não é numa mera superação pessoal, mas que nos aponta para uma superação em Deus e para um horizonte maior. Mas percebi que no convento posso também aí
continuar numa vertente desportista, no dar o melhor de mim. Há um documento da Igreja que fala do desporto e da Igreja que é dar o melhor de mim, mas numa vida totalmente de Deus, unindo corpo, alma, espírito, como São Paulo também nos indica. E que descoberta aconteceu nesse contexto de trabalho profissional em torno do desporto? De que forma é que aconteceu, de facto, essa descoberta, nomeadamente numa congregação religiosa? Ao mesmo tempo em que eu também estava no ginásio a trabalhar, ia vivendo uma vida paroquial muito ativa, num grupo de jovens, num projeto de voluntariado missionário, com uma vida de oração cada vez mais intensa, e fui percebendo que, por um lado, a minha vida de desportista e de ajudar outros para uma vida humana e corporalmente mais saudável e com superações, ao mesmo tempo eu ia vivendo isso numa vida espiritual, numa vida em que também com passos significativos, com uma vivência de um grupo, como vivia no ginásio, mas num grupo de oração, de partilha, de uma visão muito comunitária da fé, e ambas estas realidades foram chaves para perceber este Deus que me chamava por uma vida totalmente para Ele, por uma vida unitária, total, plena e realizada em Deus. Foi então também tentando essa superação, não só a nível físico, no desporto, mas também nessa dimensão espiritual e religiosa. Sim, muito, através de... Esse é um campeonato que nem todos enfim, percorrem, não é? Sim, mas eu acho que neste momento a Igreja também nos últimos tempos tem dado grandes passos nesta unidade entre Igreja e desporto. O Papa, já que há muitos anos, o Papa Pio X, em 1904, permitiu que houvesse um evento desportista, de desporto no Vaticano. E na altura perguntaram-lhe onde é que vamos parar? E o Papa, com muito amor, disse: vamos parar ao paraíso. E acho que, de facto, o desporto nos aponta para o paraíso, nos aponta para uma comunhão com Deus. E depois, muito mais tarde, João Paulo II, que é, de facto, o grande Papa impulsionador desta unidade entre Igreja e desporto, ou de como é que o desporto é vivido e é assumido também na Igreja. E ele dizia claramente que o desporto é a ginástica do corpo e da alma. Eu acho que foi isto que eu fiz essa experiência, onde ao mesmo tempo estava no ginásio e numa vida paroquial muito ativa, em que durante umas horas do meu dia eu fazia a ginástica do corpo e nas outras horas a ginástica da alma, e fui percebendo que não eram duas coisas autónomas e distintas, mas que na vida consagrada permitia que esta unidade da ginástica entre o corpo e a alma pudesse ser numa vida única. E já vamos ver de que forma é que continua essa também ginástica do corpo, porque a Páginas Tantas também se colocou a possibilidade de projetos de voluntariado missionário, que realizou, aliás, ainda há pouco tempo. Recordava uma entrevista da Rita aqui precisamente neste programa, já lá vão uns aninhos, depois de ter regressado, creio eu, de um projeto de voluntariado. Sim, na paróquia do Parque das Nações, onde estava inserida, nós tínhamos o projeto SABI, em que fazíamos um ano de formação e depois partíamos em missão. Eu estive em São Tomé por 2 vezes e depois também fiz uma missão cá em Portugal. E a experiência de missão, em que nós somos enviados, e fomos enviados num curto espaço de tempo, foi um dos pilares decisivos da minha vocação, porque percebi que fui enviada por Deus, assim como na vocação nós somos chamadas por Deus. Percebi que durante a missão o Senhor nos acompanha, não é? Portanto, esta relação amorosa não é só de envio, mas que permanece ao longo do tempo, e foi um dos grandes impulsionadores para a questão vocacional, porque ao regressar da missão, dentro de mim havia uma grande ânsia, uma grande sede, porque eu desejava continuar com esse espírito de missão, mas que já não estava em São Tomé e tinha chegado a casa, e portanto ao mesmo tempo também vivia uma grande tristeza por esse tempo ter acabado.
Isso foi uma grande porta para me questionar, não apenas de um tempo de missão, mas de uma vida inteira com Deus. E diante de muitas possibilidades, de muitas congregações religiosas, porquê as servas de Nossa Senhora de Fátima, a congregação à qual pertence? Sim, olha, as servas de Nossa Senhora de Fátima também porque as conheci na paróquia, no Parque das Nações, e porque depois o carisma, ou seja, a identificação, o sublinhar da vida de Jesus, que é próprio das servas, que é nosso, muito me identifiquei na minha vida. Primeiramente por esta dimensão de uma relação muito apaixonada por Deus, em que nós temos por símbolo a candeia que dá luz e, portanto, este estar embebida de Deus para poder ser luz no meio do mundo, e depois com um tripé, digamos assim, com 3 traços carismáticos que também me dizem muito e que me identifiquei na minha realização, que é este estar no mundo, assim como Jesus encarnou, viveu no meio do mundo, andou, subiu à montanha, pediu a Zaqueu para descer, e portanto estamos a ver aqui tantos movimentos corporais. Também nós no meio do mundo queremos ser com Jesus e com Maria, por isso servas Nossa Senhora de Fátima, presença dele no meio do mundo, no meio da sociedade. Estamos em igreja, colaborando com os bispos, colaborando com os padres, colaborando com os leigos, sendo aí esta presença, este fermento no meio da massa, e fazemos isso ao jeito de Maria, não é? Com Maria, que é assim o nosso modelo, qual descobrimos esta disponibilidade, este despojamento, esta vontade de responder ao Senhor. Quando se tratou de uma resposta definitiva, não é, para toda a vida, isso não a perturbou, não preferia ser, enfim, assim por um ano, para depois então conseguir responder definitivamente? Há um processo de discernimento ainda antes da profissão dos votos. E nesse processo há este grande discernimento da vontade de Deus para mim, há um grande conhecimento da minha própria, de que é que Deus me chama, e que isso também coaduna-se com a minha realização pessoal. Mas acho que o compromisso neste momento nos jovens, isto para a vida toda, é algo que assusta, não é? E que há estes 2 grandes perigos, que é o primeiro perigo, que é se isto não resultar, podemos sempre sair, o mesmo que acontece com os matrimónios, não é? Neste momento, o matrimónio para os jovens também é muito encarado assim. Nós vamos casar, mas se não resultar, nós podemos sempre nos divorciar. Pois isto é um perigo, porque nós, quando nos comprometemos para a vida toda, é para a vida toda, não há se falhar. Uhum. E o outro grande perigo... E se falhar? Mas ou não considera essa hipótese? Eu acho que falha quando falha a cada dia, mas quando nós nos comprometemos a cada dia, quando o Senhor nos chama hoje a ser serva, e eu respondo hoje, e amanhã me chama a ser serva e eu respondo hoje, não vai falhar. Uhum. Porque está assente na fidelidade. Esse compromisso definitivo acontece renova-se a cada passo. Exatamente, renova-se a cada dia. Uhum. Por isso, o compromisso, ou melhor, a fidelidade, deixa de ser algo no abstrato, e portanto pensar para a vida toda é algo que pode assustar. Mas se nós pensarmos que o compromisso e a fidelidade é vivida a cada dia, e portanto a cada dia eu comprometo-me, eu sou fiel ao Senhor que é fiel a mim, então aí sim é um compromisso para a vida toda. Uhum. Mas eu acho que o compromisso também é sempre um segundo momento. Porque o primeiro momento é esta resposta a um Deus que me chama e que me ama. Uhum. E que inflama o meu coração deste desejo ardente de também eu me dar ao Senhor. Esse sim é o fundamental. O compromisso é uma concretização a este amor. Uhum. Tem que haver esse passo, não é? Esse dado na resposta. Falemos um pouco sobre o trabalho que desenvolve atualmente, muito ligado também aos jovens, não é? E daí também que experimenta o que é essa dificuldade do compromisso definitivo, seja em que percurso vocacional for, por parte de quem é jovem. Sim, eu faço parte do Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa, e é uma graça pertencer a esta equipa, onde temos uma equipa muito jovem, onde temos pessoas casadas, onde temos jovens, ainda estudantes e a iniciar a sua vida profissional, e onde estou eu como serva de Nossa Senhora de Fátima, como vida consagrada.
E é bonito perceber como numa equipa de jovens também estas três vocações estão presentes e se estimulam mutuamente a que cada jovem possa de facto encontrar a sua vocação. Mas esta questão de que o jovem encontra a sua vocação para uma vida toda é muito importante, porque muitas vezes também, e dentro da equipa já me perguntaram, eu gostava de ser, por exemplo, irmã, mas só por um período de tempo, só assim uns 10 anos e depois já chega. Quero fazer outras experiências. Depois, de facto, o compromisso para a vida toda e esta presença no meio do mundo, como serva, no meio destes jovens, ajuda a perceber que o Senhor, de facto, chama cada um à sua vocação para uma vida com Deus, que é também a que maior realização nos traz. Trabalha com jovens num contexto muito especial para Portugal, para a Diocese de Lisboa, que é a realização da Jornada Mundial da Juventude, que acredito esteja a mobilizar desde já muitos jovens para preparar o acolhimento de muitos mais em 2023. Sim. Toda a gente e os nossos bispos estão-nos sempre a salientar que a jornada é um processo, não é? Não acontece apenas do dia 1 ao 6 de agosto de 2023, mas que é um processo e nós, na nossa Diocese, vamos vivendo esse processo de uma forma muito bonita, concretamente nas realidades paroquiais, onde em cada paróquia já há um grupo de voluntários, de pessoas a trabalhar especificamente para a Jornada Mundial da Juventude, mas é bonito ver como também toda a comunidade paroquial já se sente chamada, já se sente envolvida a participar nessa jornada. E, de facto, nós vamos contactando com uma realidade que é muito dispersa da nossa Diocese, porque a nossa Diocese é muito grande, há realidades muito diferentes, mas que também este momento da jornada é um acontecimento que une toda a Igreja em Portugal, concretamente a nossa Diocese, e que, desde já, esta preparação tem-nos ajudado a este sentido comunitário de caminharmos juntos. É assim também o lema da jornada, de caminhar com Maria apressadamente, e, portanto, já estamos nesse dinamismo, que terá o seu foco, claramente, do dia 1 ao 6 de agosto de 2023, e que acreditamos que isso também será a rampa de lançamento para o futuro da Igreja em Portugal, depois da jornada. Podem não se ver ainda grandes sinais, muito visíveis da jornada a acontecer, mas ela está a acontecer desde as bases, desde a rede das paróquias, dos vários movimentos? Sim, sem dúvida. Ou seja, pode não ter ainda os focos todos com grandes acontecimentos, mas em cada paróquia já existe um comitê organizador paroquial, em cada vigararia já existe um comitê organizador vicarial. Nós, enquanto Serviço da Juventude, assumimos o comitê organizador diocesano. Já estamos a falar, em cada um destes comitês já tem pelo menos 2 a 3 pessoas, portanto, num universo de 280 paróquias, vezes 3 pessoas, já estamos a falar de quase 1000 pessoas envolvidas nas jornadas jovens, o que é muito bonito. Regressemos ao seu percurso vocacional, que partilhamos hoje com quem nos segue aqui no programa Eclésia no contexto do dia 2 de fevereiro, onde a Igreja Católica evoca, de facto, a vida consagrada. Optando pela vida consagrada, que lugar deixou para o desporto? Eu também, ao mesmo tempo que faço parte do Serviço da Juventude, trabalho no Centro Social da Ericeira, onde desenvolvemos um projeto que é o Põe-te a Mexer com Jesus, que é um projeto para crianças dos 3 aos 6 anos, que o que faz é aliar a dimensão física à dimensão espiritual. Ou seja, as verdades fundamentais da nossa fé para estas crianças, em que temos um Deus que é nosso Criador, em que temos um Deus que é nosso Pai, em que temos um Deus que encarnou na pessoa de Jesus e que viveu no meio das pessoas, tudo isso é explicado de uma forma lúdica através do jogo, de uma forma divertida através do desporto, e que também aí eles podem perceber que de facto este Deus, como encarnou, não é alguma coisa que está distante, que só podemos ver quando vamos à igreja, mas é alguém que caminha connosco na realidade da nossa vida e que por isso também vai ao ginásio, que também o podemos encontrar aí. E acredito que seja uma forma mais plástica, mais interessante até, de passar e de partilhar com
com as crianças convicções que têm muitas formulações teóricas, não é? Sim, sim, desde, por exemplo, os Amigos de Jesus, em que, e vemos, por exemplo, podemos trabalhar diversas histórias, por exemplo, a de Zaqueu, que Zaqueu sobe à árvore e desce e encontra-se com Jesus, e nós então numa ala podemos fazer essas experiências entre saltos, entre subidas e descidas, e depois encontrar-nos com Jesus no momento de oração, também no ginásio. Mas o grande fundamental é isto, é perceber que este Deus, e estas crianças são muito sensíveis a isto, este Deus caminha connosco, habita-nos, nós transportamos este Deus connosco. E, portanto, também no desporto isso é possível manifestarmos. E depois também por valores muito cristãos, do trabalho em equipa, das regras, de uma justiça, de uma solidariedade, porque o desporto é uma linguagem universal, em que não é preciso, em que irrompe qualquer raça, qualquer cultura, qualquer língua, porque o desporto é de facto uma linguagem universal. E felizmente está cada vez mais próxima também, as duas realidades estão cada vez mais próximas. E os Açores, que ligação permanece aos Açores? Permanece aos Açores porque a minha família ainda continua nos Açores. E continua também na sua expressão, o que exatamente. É muito bom. Continua Sim. No meu sotaque. Continua porque o Papa Francisco diz, principalmente aos consagrados, que é muito importante recordar o passado com gratidão e olhar o meu passado é de facto vê-lo também nos Açores e o quanto cresci, o quanto fui feliz e o quanto também poder olhar para o mar neste sentido de horizonte que se rasga no meio pelo mar fora, permitiu que grandes sonhos também dentro de mim, enquanto criança, os pudesse sonhar e hoje, de certa forma, os concretizar. E é sempre bom regressar aos Açores. Sem dúvida que sim, para quem é açoriano. Para quem não é, sobretudo para quem é açoriano, não é? Irmã Rita Ornelas, agradeço muito ter partilhado este percurso vocacional ligado ao desporto e à vida consagrada aqui no programa Eclésia. Felicidades. Muito obrigado por ter estado connosco. Mais logo é na rádio, na Antena 1, que regressamos à sua companhia quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.